Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Expresso News, né? Nossas notícias aqui do Vascão, nessa parte da tarde, nessa terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Algumas coisas importantes que nós vamos estar abordando aqui, alguns assuntos muito relevantes do nosso Vasco. Já só antes da gente começar a falar aqui dos assuntos que nos interessam, que é do nosso Vascão, não se inscreveu ainda? Dá essa força aqui para amigo, se inscreve, deixa também um gostei, né, o dedinho para cima aí, o like, para o YouTube recomendar, compartilha também o nosso conteúdo para a galera, para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. E você que quer continuar nos ajudando, tem duas maneiras. Você pode se tornar membro, concorrendo a 2 camisas originais do Vasco a partir de R$2 por mês, e pode também, sempre que aparecer aquele anúncio na sua tela, deixar o anúncio correr para ajudar o nosso canal a gerar receita. Vai estar ajudando bastante aqui o canal do amigo de vocês. Dito isso, vamos dar início então ao que nos interessa. Eu quero começar a falar aqui com vocês da Copa do Brasil. O Vasco segue se preparando, na verdade, minto, né? Falei até errado. O Vasco já finalizou a preparação para a partida entre Vasco e Atlético Goianiense nessa próxima quarta-feira, 9h30 da noite, na capital Goiânia, né? Pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Nosso elenco embarca daqui a pouquinho, ainda nessa tarde, né? Rumo à capital Goiânia. Os atletas que serão relacionados, a lista ainda vai ser divulgada nas próximas horas. Na parte da noite eu vou trazer para vocês, vamos repercutir também essa viagem do nosso elenco, a lista dos relacionados, provável equipe, outras situações. Até o momento aqui que eu estou gravando com vocês, o Maicon ia passar por uma avaliação médica, tá? Se tiver alguma atualização eu vou colocar escrita no GC aqui, na hora que eu for editar o vídeo, antes de subir pro YouTube, tá bom, galera? E olha só, o Vasco avançando, só que para avançar tem que ganhar, e para ganhar tem que jogar ali, né, focado os 180 minutos, os dois confrontos, o jogo de ida e o jogo de volta. Fato é, tudo der certo, o Vascão entrar em campo focado ali, né, na classificação, em conseguir dentro de campo, na raça, se classificar, nosso Vasco vai embolsar 4,5 milhões de reais, isso mesmo, 4,5 milhões o Vasco vai embolsar se avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Aí, diga-se de passagem que é muito importante o Vasco avançar. Há alguns anos o Vasco não chegava nas oitavas da Copa do Brasil, e há um bom tempo também o Vasco não chega nas quartas de finais. Então, esportivamente seria maravilhoso a gente passar de fase aí, sabemos que é um confronto difícil, pé no chão, até mesmo porque quem visa ser campeão da Copa do Brasil não tem como escolher adversário. Você pode pegar agora um Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro, como pode pegar nas quartas de finais na próxima fase aí um Palmeiras, um São Paulo. O negócio pode dar uma engrossada, mas Copa do Brasil é isso, né, gente? Copa do Brasil é isso, não tem muito para onde correr, igual Copa do Mundo. Quem quer ganhar tem que
está disposto a jogar contra os melhores. Então, no caso do Vasco, primeira coisa é passar do Atlético Goianiense com muito pé no chão, muita humildade, reconhecendo que tem 11 jogadores do outro lado também querendo passar de fase. Tem uma diretoria adversária que também está se empenhando por essa classificação, né? E aquela história, Deus é vascaíno. Gente, Deus não tem esse negócio não, porque Deus ama o ser humano. O ser humano torce pro time que quer. Se fosse levar nessa máxima aí, o Vasco era campeão de tudo, só um time ganhava tudo. Então essa história de que Deus é Vasco, não sei o quê, até porque, por exemplo, do lado do time do Vasco tem muito jogador que tem fé, e do lado do Atlético Goianiense, idem, né? Então, eu acho que a situação não entra em campo. O que entra em campo são os atletas, são os jogadores. Eles sim, né, pedem para Papai do Céu dar saúde para eles, abençoar, né, dar lucidez na jogada para sair vencedor. Mas o Vasco tem que ter humildade, pé no chão, entender o confronto. Se o Vasco conseguir passando para a próxima fase, a gente pode embolsar aí 4,5 milhões de reais, que será muito bem-vindo. Galera, ainda falando de dinheiro, mas aí agora não é dinheiro que entrou, é dinheiro que o Vasco vai ter que gastar, uma obrigatoriedade. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, eu tô falando para vocês, quero falar para vocês aqui, é do atacante brasileiro Cleiton Silva, né? Ele que estava jogando lá no futebol português, né, até o início dessa temporada com a camisa do Casa Pia, foi o segundo artilheiro do futebol português e coisa e tal. O Alexandre Matos foi lá, mapeou e trouxe ele aqui para o Vasco. Chegou aqui muito contestado, não apresentou aquilo que a comissão técnica e a torcida do Vascão esperavam com isso, né? Ele estava incomodado e queria sair. Durante essa janela, o Rio Ave de Portugal se interessou pelo atleta. O Cleiton já viajou desde semana passada para Portugal, mas ainda não estava inscrito no Rio Ave. Por quê? Porque o Rio Ave estava aguardando o Vasco finalizar os trâmites legais entre Vasco e Casa Pia. Que trâmites são esses, Álvaro Silva? Gente, é o seguinte, o Vasco teve que concluir a compra dele para emprestá-lo, porque como é que o Vasco iria emprestar um jogador que não é do Vasco? Né? Porque o Cleiton estava emprestado no Vasco com a obrigação de compra no término do contrato. Como o Vasco quis emprestar ele antes de chegar a obrigação de compra, o Vasco teve que então concluir a compra para depois emprestar, tá? Só que esse empréstimo que o Vasco fez junto ao Rio Ave também já tem uma opção de compra, ou seja, o Vasco vai pegar o dinheiro de um lado e vai pagar de outro. Os valores envolvidos não foram revelados. Nós sabemos que o Vasco vai pagar algo em torno de 20 milhões de reais pelo atacante Cleiton Silva, tá, gente? E com isso, então, quem vai pagar o salário dele agora é o Rio Ave. Vamos ver como vai ser amarrada essa negociação aí, como que o Rio Ave vai pagar o Vasco, e o Vasco tem que pagar o Casa Pia. Se alguém fizer errado a sua parte aí, vai virar um bololô, vai virar uma bola de neve, porque um vai botar a culpa no vai botar a culpa no outro, o outro vai botar a culpa no um. E aí, ainda falando do Cleiton, né, galera, só para atualizar, o Vasco conseguiu um desconto de R$500 mil, isso mesmo, R$500 mil nessa transação amarrada aí junto ao Casa Pia, tá? Então agora o Cleiton tá indo por empréstimo pro Rio Ave, né? O Vasco já sacramentou a compra, conseguiu esse desconto e vai repassar o atleta depois do empréstimo à equipe portuguesa. Enfim, a título de informação aí, fica o registro para vocês. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a partida entre Vasco da Gama e Fluminense, né? Tudo aí amarrado, parece que deve acontecer no Newton Santos, no Engenhão. Parece que a diretoria do Botafogo ali fez alguns ajustes no seu calendário para estar disponibilizando o Newton Santos para o Vasco jogar diante a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro aqui em solo carioca, tá? Só que é o seguinte, o BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios aqui do Rio de Janeiro, emitiu uma nota na manhã dessa terça-feira, esclarecendo aí, falou lá pra galera do Alô Turma, né? Esclarecendo por que a não autorização, a não permissão do clássico entre Vasco e Fluminense ou Vasco e Flamengo em São Januário. Gente, numa boa, não vou nem perder meu tempo e não vou nem desperdiçar também o seu tempo aí, torcedor e torcedora do Vasco, lendo a nota dessa entidade, dessa instituição aí, cuja é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sinceramente, já não sou tão adepto, agora menos ainda, tá? Comigo o papo é reto, não devo nada pra ninguém, sabe? Não tenho rabo preso com ninguém, então eu falo que tranquilamente, já não era tão adepto agora, então, pra ser bem sincero, é chover no molhado, é tampar o sol com a peneira, tá? Isso aí assina embaixo a desqualificação, infelizmente, do poder
público, do poder de segurança do estado do Rio de Janeiro, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro. A verdade é essa, os torcedores do Vasco pagam imposto que nem qualquer outro torcedor, o cidadão carioca paga imposto, os moradores da Barreira pagam imposto que nem todo mundo paga, porque o nosso país, o Brasil, é um dos países que mais arrecada imposto. Aí chega na hora de termos o mínimo, que é a segurança pública em uma partida de futebol, somos obrigados a ouvir essa patifaria aí que foi emitida. Sinceramente, eu não concordo, com todo o respeito à PMRJ, eu não concordo, tá? Porque se fosse um jogo no Maracanã, Vasco e Flamengo, pau torando para 70 mil torcedores, eles iam tirar a polícia até da onde não tem para fazer a porra da segurança do jogo no Maracanã. Mas porque o jogo é em São Januário, tem sempre a desculpinha da Barreira, do incidente de confusão e de briga e piriri e parará e poró. Que porra é essa? Porque já começa errado com o governador do Rio, que já não deixa o Vasco jogar no Maracanã, porque o Maracanã agora pertence a Flamengo e Fluminense numa concessão aí da concessionária, no mínimo tendenciosa e duvidosa. Já começa errado aí com o governo do Rio. Aí o erro continua, o erro se prolonga com o batalhão especializado em policiamento estádio. Os caras só fazem isso, hein? É um batalhão especializado para isso. Gente, não estamos falando aqui que o governador do Rio ou que o chefe lá do Comando Geral da Polícia Militar vai ter que tirar policial de UPP, tirar policial dos bairros para botar para trabalhar em jogo. Não. Estamos falando de um batalhão que já é criado para isso. Os caras que trabalham no BEP, eles já ganham para trabalhar justamente em estádio de futebol. Ali imobilizando o torcedor, lidando com massa, né, acabando com tumulto ali de muito volume, muita briga. Eles já são treinados para isso, tá? Então assim, para mim é chover no molhado, é inadmissível. Mais uma vergonha para o futebol brasileiro, sobretudo para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Outra informação para vocês aqui é sobre a janela de transferências. É o seguinte, especulado no Vasco, Michael acertou sua saída com o Al Hilal Saudi da Arábia Saudita. Está livre no mercado, porém, todavia, entretanto, está sendo também especulado, ventilado em outras 3 equipes do futebol brasileiro, que são elas, o Corinthians, o Flamengo e o Cruzeiro, tá? Corinthians não tem dinheiro, tá quebrado. Michael for para lá, é loucura, hein, Michael? Abre o seu olho. No Flamengo, Michael, você vai ser banco e vai ser um rabo de foguete do caramba lá quando ficarem no cheirinho de novo. Escuta o que eu tô falando. E no Cruzeiro, Michael, é esse oba-oba agora porque o Pedrinho BH tá botando dinheiro. E se depois não der certo? Não sei não. Vem pro Vascão, Michael, vem pro Vascão. O Vasco precisa de você. Você vai chegar, vai ser titular. Você tem qualidade. Aqui tem Coutinho, tem Paê, tem Verrete, tem Piton, tem PH, tem Léo Jardim. Vem pro Vasco ser feliz, Michael. Gente, então, se tratando de Michael, é isso. Vasco, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro tem interesse. É perigoso virar um leilão essa parada aí, mas vamos aguardar, tá? Outra situação é a seguinte, Pablo Verrete recusou proposta de clube do Catar. Informação que nós temos é que Pablo Verrete teria recusado uma sondagem, uma proposta aí de um clube do Emirado Árabe, tá? Verrete que tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. Ainda bem que ele preferiu permanecer no nosso gigante da colina. Ainda se tratando do mercado da bola, falando do atacante Brian Rodrigues. Muita gente chovendo no molhado, né? Ontem, o Vasco negocia. Pô, quem não sabe disso? Caramba, não é possível, meu irmão. Até torcedor lá do Uruguai, que nem acompanha o Vasco, sabe que o Vasco está negociando com o Brian Rodrigues já tem um tempão. Desde quando o Pedro Martins, que ainda era diretor de futebol do Vasco, ele viajou para Cancún quando Pedro Martins amarrou a negociação entre Vasco e Inter Miami para trazer o colombiano, gente, o Emerson Rodrigues. Pedro Martins já estava também negociando ali com o empresário de Brian Rodrigues. Só que o atleta estava na Copa América, é um jogador valorizado, a América do México deu uma endurecida, que é algo em torno de 24 milhões de reais para liberar o jogador. Porém, todavia, entretanto, isso aí todo mundo já sabia. Agora tem uma situação aqui que é séria, que é grave, que se for comprovada, eu vou pedir para a galera dar uma segurada, rimou. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, a informação que vem lá do México, não sou eu que estou falando, vem lá do México, é que parece que o Brian Rodrigues está sendo acusado de estupro lá no México. Ele teria ali, né, está sendo acusado de supostamente ter cometido um estupro contra uma moça mexicana. E a investigação está em curso. A informação que a galera do estagiário vascaíno falou, que eu também não sei se é verdade, tá?
é de que o Vasco estaria segurando a onda nessa negociação antes de saber aí o veredito, se o jogador realmente tem culpa no cartório ou não. Então vamos lá, vamos por parte, tá? Por parte. Primeira coisa, o Vasco não vai contratar ele em definitivo agora se o Brian Rodrigues pintar no Vasco. Só para o pessoal entender que tem muita gente falando que o Vasco não tem dinheiro e ele não vai chegar. Para comer de conversa, se ele chegar no Vasco é de graça, vai chegar por empréstimo. O Vasco pagaria o salário dele inteiro, normalmente, a mesma coisa que ele recebe no México, ele vai receber aqui no Vasco. E no final do ano, o Vasco então teria a obrigação de exercer a compra. Tá? Que é isso, Álvaro Silva? Comprar o jogador parcelado, pagando lá o América do México. Porém, todavia, entretanto, quando envolve uma acusação de estupro, todo mundo viu aí o caso do Robinho, o caso do Neymar que foi absolvido, o caso do Daniel Alves que foi considerado culpado pela justiça da Espanha. Não vou entrar em juízo de valor, tá, gente? Não sou juiz, não sou advogado, não vou entrar em juízo de valor se esses caras fizeram ou não esse tipo de situação. O que eu estou falando aqui é o seguinte, em relação ao Vasco, agora o Brian Rodrigues, ventilado para ser um novo atacante do Vasco, está sendo investigado no México por essa situação. Se foi ou não, não cabe a mim, nem a nós torcedores, falar se foi ou não ele que fez esse tipo de coisa. Agora uma coisa eu vou falar, se ele fez, infelizmente, tem que pagar, gente. Porque o que não pode também é a vítima ficar aí, né? Só porque o cara é um jogador. Se fez, tem que pagar. Se não fez, tomara que isso seja provado logo na justiça e ele possa seguir a carreira dele. Eu tô vendo o torcedor falando assim, isso é desculpinha para o Vasco não contratar, isso é mimimi, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que não tem a ver, gente? Como é que não tem a ver? Vocês acham que a Betfair vai querer ter a marca dela atrelada a um jogador que pode aí ser acusado, pode ser condenado por estupro? Vocês acham que vai pegar bem pro Vasco, o Vasco anunciar a contratação de um atacante, Deus me livre e guarde, na mesma semana sai a notícia que o cara vai ter que ir preso? Olha o imbróglio que o Vasco iria estar se metendo. Por exemplo, por isso o Vasco no ano passado, precisando de treinador, não contratou o Cuca. Por quê? Por conta de uma situação de 30 anos atrás, o Cuca estava sendo ali acusado e coisa e tal, na mídia, estava no Corinthians, ele saiu do Corinthians e o Vasco não foi atrás dele. Por quê? Por causa disso. Então é muito complicado, sabe? Tem muita gente que acha que é só sair contratando. Primeira coisa, não é fácil contratar o Brian Rodrigues, sem acusação nenhuma já não é fácil contratar o jogador, já é complicadíssimo resolver essa situação. Tá? Só por si só, para trazer o jogador já é uma situação complicada. Ainda envolvendo essa situação de acusação de estupro, se torna ainda pior. Então vamos com calma, torcedor. Outra coisa, falta aí quase 20 dias para a janela de transferências fechar. Falta um tempão para a janela fechar. Então vamos com calma. Uma coisa a gente sabe. O Brian Rodrigues já disse um não bem grande na cara do Corinthians, junto com a América do México. O Corinthians queria levar no oba-oba e não aconteceu, tá? Vasco hoje tem jogador de seleção do Uruguai, embora não venha jogando, é o Puma. Tem outros jogadores latinos, isso pode ajudar. Então, só a título de informação, o Vasco negocia com o Brian Rodrigues, mas aguarda aí essa situação, né? Essa situação envolvendo essa suposta acusação de estupro. Galera, agora outra situação, quero falar com vocês rapidinho aqui, é que o nosso ex-lateral esquerdo, Henrique, cria da base do Vasco, né? Ele foi reprovado, ele estava no Lyon, o contrato dele acabou, foi contratado pelo Nantes da França, né? E na hora H, os exames médicos, né, reprovaram aí o Henrique, né, gente? É uma pena, uma notícia aí triste, muita gente batendo no jogador, mas eu acho triste pelo atleta. Tomara que ele consiga aí descobrir o que está acontecendo na sua parte física para conseguir jogar em outro clube, tá? Eu não quero mal do jogador, não. Galera, outra situação aqui, outra informação antes de encerrarmos o nosso Expresso News, tá? Futsal. É o seguinte, Concórdia e Vasco entram em quadra nessa próxima quinta-feira, dia 1º, às 7 horas da noite, fora de casa. O Vasco viaja para enfrentar o Concórdia. Partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Do Campeonato Brasileiro de Futsal. Então, olha só, decisão nessa quarta-feira, 9h30 da noite, Atlético Goianiense e Vasco pela Copa do Brasil. E na quinta, às 7 da noite, Concórdia e Vasco pelas oitavas também do Campeonato Brasileiro de Futsal. Duas decisões importantíssimas para o nosso Vasco. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu broto para deixar você muito bem informado. E tamo junto. Obrigado pela sua audiência em mais um Expresso News. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!